E aqui Deus está falando através de Samuel. Samuel, ele tem fé, porque Samuel foi gerado pela fé. Samuel não foi gerado de qualquer maneira a não ser pela fé. Quando a Bíblia nos diz em 1 Samuel, capítulo de número 1, que foi um homem de Ramate Zofim, o seu nome é Eucana, e ele casa-se com Ana para ter um filho. Porém, Ana não tinha filhos e passa-se um tempo. A lei, o código de Hammurabi, dava direito a esse homem se casar e abandonar a esposa que não tinha filho. Mas ele não abandonou ela porque ele a amava. E ele casa com outra. Só que Penina agora critica todos os dias Ana. Porque Penina pode ter filhos e Ana não pode ter filhos. Mas é bom às vezes a Penina aparecer. Penina não nos afasta da oração, ela nos traz para a oração. Penina não nos afasta de Deus, ela traz mais próximo de Deus. É por isso que Peninas aparecem em nossas vidas, pastor Domingos, para trazer a gente mais perto do altar. Se a Penina não aparece na vida de Ana, Ana não vai mudar o roteiro. Ana sobe sempre em Siló para sacrificar. E chega um dia que a oferta que Eli entregava, melhor dizendo, Eucana entregava para ela, era uma oferta grande. Ela diz: eu vou abrir mão da sua oferta e eu vou entregar a minha oferta para Deus. Se isso não é fé, irmão, eu não sei o que é. Porque ela vai entregar para Deus aquilo que ela não recebeu ainda. Se o Senhor me der um varão e ele for homem, eu não passarei em sua cabeça navalha e eu o entregarei no altar. Eu darei para ti o meu filho. Aí Ana está orando, o versículo 12 do capítulo 1 diz: Ana, porém, perseverava em oração. Não era orava 5 minutos e acabou, não, ela perseverava até acontecer. E a mesma pessoa que chegou nela e falou: até quando você vai ficar bêbada? É a mesma que Deus toma dentro do templo e diz assim: vá em paz. E o Senhor Deus de Israel conceda conforme a tua petição. O interessante é que Ana, não é assim, missionária? Ana não estava grávida ainda. Mas a Bíblia diz: e ela levantou, comeu e bebeu e não era mais triste. Porque ela estava grávida da promessa já. A fé dela já estava mostrando para ela que ela já ia gerar um milagre. É aí que Samuel nasce, gerado pela fé. É por isso que Samuel tem fé. De Eli é o sacerdote. Os seus filhos Ofni e Finéias são seus obreiros. E todo mundo estava corrupto, corrompido. Mas no meio de um contexto corrupto, Deus ainda tem Samuel, que é menino. Mas eu prefiro ser um menino que ainda ouve a voz de Deus, do que ser um adulto que perdeu a audição. Ainda conseguir ouvir a voz de Deus. Capítulo 3 de 1 Samuel. A Bíblia vai nos contar. E o Samuel, o jovem Samuel, estava perante Eli, a Bíblia diz. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Porque não havia manifestação. Como é que um povo, irmão, se diz crente e se acomoda e não ouvir a voz de Deus? Porque às vezes o dinheiro fala mais alto. E tem gente dentro da igreja que é preocupado com dinheiro. Lembra que tinha um cargo de confiança com Jesus e Jesus confiou em uma pessoa. Quem era a pessoa que Jesus mais confiava para gerir o ministério? Judas. Porque ele gostava da bolsa e do dinheiro, era aquele que cuidava. Ele estava preocupado, era com moeda, não era com Jesus. E tem gente assim no templo, infelizmente. Mas Jesus faz diferente quando Ele nos mostra que tem gente que vem aqui igual nós, não por causa de moeda, não por causa de dinheiro, mas por causa da presença dEle. E a Bíblia está dizendo, olha, era escasso a voz de Deus.
e não era manifesta a sua presença. Aí o versículo 2 diz assim: e Eli estava deitado. Irmão, se tiver o pastor da igreja, o pastor está correndo, os membros estão andando. Se o pastor andar, os membros vão sentar. Se o pastor sentar, os membros vão deitar. E se o pastor ficar deitado, os membros morrem. E Eli está deitado. Mas enquanto Eli está deitado e está corrompido, ainda tem um Samuel. Capítulo 3, verso 3, a Bíblia diz assim: estando também Samuel já deitado, porque ele viu o reflexo de Eli. Mas tem um segredo: antes que a lâmpada do templo se apagasse, o castiçal com 7 lâmpadas, o sacerdote tinha que entrar dentro do templo, e ele ia com um apagador. 6 horas da manhã ele apagava todas as lâmpadas, e com uma pinça ele puxava o pavio, para ver se o pavio tinha queimado, torrado. Enquanto o pavio não tivesse queimado ainda, ele saberia que 6 horas da tarde o fogo ia pegar de novo. Enquanto alguns deixam o pavio apagar, Deus fala: alguns eu deixo até apagar, mas fique ciente que se tiver alguém com o coração voltado para mim, eu vou acender a lâmpada de novo. No meio de tudo isso, Deus aparece para um menino e diz assim: Samuel, Samuel. O sacerdote não ouvia mais a voz. Ofni e Finéias estavam preocupados com outras coisas, mas ainda tem Samuel dentro da casa. Irmão, como é que ele vive no templo e Eli não ensinou ele a buscar, a ouvir a voz de Deus? Isso é triste demais. Aí Eli tá meio moco, mas ele ainda conhecia a voz de Deus e falou assim: ó, quando você ouvir de novo chamando o seu nome, você diz: Senhor, eis-me aqui. Tem gente que está com o ouvido tapado, mas tem gente que está com o ouvido aberto e vai ouvir Jesus falar. É nesse cenário que Ofni e Finéias vão para a guerra, capítulo 4. Perdem a guerra para os filisteus. A arca, que era a presença de Deus, é levada. E a Bíblia conta no capítulo 4, versículo 18, que correu alguém. E agora vai contar para a mulher de Finéias. Quando contou para Eli, Eli era velho, pesado, caiu, quebrou o pescoço e já morreu. Aí contou agora para a mulher, dizendo assim: olha, Eli morreu, Ofni e Finéias morreram também, e a arca de Deus foi levada. Aí a mulher vai ter um filho, e quando ela gera esse filho, ela vai pôr o nome de filho de Icabô, dizendo: a glória de Deus foi embora. O mais importante que nós tínhamos foi embora. Capítulo 6, versículo 1. A Bíblia diz que permaneceu 7 meses a arca de Deus com os filisteus. O capítulo de número 6, versos 7 e 8. Depois que os filisteus são feridos de uma praga, eles vão enviar embora a presença de Deus. Tem gente que em vez de trazer a presença, fala assim: eu quero que esse negócio vá embora. Aí eles falam assim: monte agora, trazei um carro novo, com bois, e colocai a presença em cima da carroça. Entendeu por que em 2 Samuel capítulo 6, versículo de número 5 e 6, quando Davi está trazendo a arca da casa de Abinadab, e a Bíblia diz que começou quando eles chegaram na eira de Nacron, balançar a arca, porque os bois estavam pendendo. Davi aprendeu com os filisteus que lugar de arca era carregar dentro de carroça. E não era desse jeito. A presença ainda tem que ter sacrifício para ser carregada. Não é em lugar que carrega saco de arroz, feijão, não. Ainda tem que ser no ombro dos levitas para trazer, para sentir o peso da presença. E quando a presença chega, é diferente.
Mas esses filisteus são os que vão vir à guerra agora no capítulo 7 de 1 Samuel. Eles vão guerrear contra o povo. Samuel chama o povo a se arrepender. E o povo vai dizer para Samuel algo e falar assim: Samuel, não cesses de clamar ao Senhor por nós, para que Ele nos livre. Se não tiver oração, não tem vitória. Se não orarmos, não alcançaremos vitória. Sem oração, irmão, nós não somos nada. Não somos ninguém. Nós já não somos, imagine sem oração. Oração é a coisa mais linda que tem no mundo. Você já entendeu que oração é você falando com o dono de todas as coisas? Aquele que antes de tudo existia, Ele já existia. E Ele responde às nossas orações através da sua voz. E a voz dEle que criou o mundo é a mesma que fala com você. Se não orarmos, não alcançaremos vitória. Irmão, e a Bíblia de Gênesis a Apocalipse nos ensina que devemos orar. A oração, ela cura, ela transforma, ela restaura, ela faz coisas. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 20, verso 17: E orou Abraão por Abimeleque, e Deus sarou a Abimeleque, a sua esposa e as suas servas, e elas tiveram filho. Gênesis 25 e 21, e orou Isaque por sua mulher Rebeca, pois ela era estéril, e Deus abriu a sua madre. Êxodo capítulo 3, verso 7, o Senhor diz assim: Eu tenho visto atentamente a aflição que vocês estão sofrendo no Egito, mas já me levantei por causa da vossa oração. O segredo da Bíblia e o nosso segredo é sempre orar. Josué capítulo 10, versículo 12, Josué diz assim na oração: Deus, eu quero que o sol se detenha e a lua se pare, para que eu vença a batalha. A oração de Josué, bispo, parece que foi bem simples, mas todos os planetas, irmão, é em torno do sol. Deus parou, foi todos os planetas, por causa da oração de Josué, e Josué venceu a batalha. Lembra que a Bíblia diz em 2 Crônicas 7:1, tendo Salomão orado no templo, o fogo desceu do céu, consumiu o sacrifício, e a glória do Senhor encheu o templo, de maneira que os sacerdotes não conseguiam entrar no templo. O segredo é orar, porque Jesus disse para Salomão, ainda em 2 Crônicas 7, verso 13, ele diz assim: Salomão, se eu cerrar o céu de maneira que não chova, ou enviar o meu exército de gafanhoto para destruir a terra, só tem um jeito de mudar isso: se esse povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, e dali em diante estarão atentos os meus olhos e ouvidos à oração deste lugar. É sempre oração. Quando o povo estava voltando do cativeiro, Esdras diz no capítulo 8, verso 23, dizendo assim: Nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus. E olha o que aconteceu: o céu se moveu por causa da nossa oração. Jó diz no capítulo 22, verso 27, tu orarás a ele e ele te ouvirá. Determinando tu algum negócio dará certo e a luz resplandecerá no seu caminho. A nossa missionária leu Jó 42, mas o verso 10 diz assim: Deus mudou o cativeiro de Jó, enquanto Jó orava pelos seus amigos. O segredo é a oração. Salmo 6 e verso 9, o Senhor já ouviu a minha súplica, Ele não despreza a minha oração. Salmo 120, versículo 1, na minha angústia eu clamei ao Senhor e o Senhor me respondeu. Provérbios capítulo 15, versículo 29, longe está o Senhor do ímpio, mais perto do justo quando o justo clama. Isaías 56, verso 7 diz assim: a minha casa será chamada casa de oração por todos os tempos. Jeremias 29, 13, e buscar-me-eis e me achareis quando você me buscar de todo o teu coração. Jesus vai nos ensinar sobre oração em Mateus capítulo 7, verso 7. Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Buscai e encontrarei, batei e abre-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate a porta será aberta. Marcos 11, 24. Tudo que pedires em meu nome, crendo receberei e tê-lo-ei. Irmão, se tem um negócio que faz Deus se movimentar, é o quê? Oração. Todos os irmãos aqui é sabido
que de Malaquias a Mateus, Deus ficou 400 anos calado, sem falar. Sabe por que Deus falou de novo? Lucas capítulo 1, versículo 13. Ele desceu para um sacerdote, o nome dele é Zacarias. E quando ele desce para Zacarias, ele diz assim: não temas tu, Zacarias, porque Deus ouviu a sua oração. E vai ter milagre. João capítulo 15, versículo 7. Se você estiver em mim e a minha palavra estiver em você, você pode pedir o que você quiser e vos será dado. Atos 12, verso 5. Pedro, pois, estava preso, mas a igreja fazia contínua oração pela vida de Pedro. Atos 16, 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam ao Senhor. E de repente veio um terremoto, abalou as estruturas dos cárceres. Quem estava orando, missionária? Quem estava orando, bispa? Bispa Maria, quem estava orando? Era só Paulo e Silas. Aí a Bíblia diz, e foram soltas a prisão de todos. Às vezes nós estamos orando aqui, mas quem ficou preso, acorrentado lá, ele liberta lá. A Bíblia vai falando e tem diversos versículos sobre oração. Romanos 12, 12, alegrai-vos na esperança, sede paciência na tribulação, perseverar em oração. Efésios 6, 18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica e graça por todos os santos. A Bíblia sempre fala isso. Filipenses 4, 6, não estejam inquietos por coisa alguma, seja conhecida a sua oração diante de Deus, com súplica e ação de graça. 1 Tessalonicenses 5, 17, orai sem cessar. Tiago capítulo 5, versículo de número 15, a oração da fé é laçar o enfermo. Versículo 16, a oração de um só justo pode muito em seus efeitos. É sempre sobre orar, sempre orar. Apocalipse agora, capítulo 8, verso 3. João diz assim, eis que eu vi no céu um anjo forte, em sua mão havia um incensário de ouro, e olha o que ele diz, dentro do incensário era colocada todas as orações dos santos, e despejada diante de Deus. Você já entendeu que a sua oração sobe, o anjo pega, coloca dentro do incensário, mistura com incenso, e derrama diante do trono do Eterno, e o Eterno diz assim, esse cheiro de oração eu ainda conheço, eu sei o que é. Então é por isso que o povo olha para Samuel e diz, não pare de orar por nós, não pare de clamar por nós, mas está doendo, mas não pare de clamar, porque o segredo é orar. E às vezes nós não entendemos, e às vezes questionamos, mas eu estou orando e não está acontecendo. É o segredo que João diz em 1 João capítulo 5, versículo 14. Ele dizendo assim, esta é a confiança que nós temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos concede. Não é a sua vontade que prevalece, é a dele. Mas quanto mais você orar, alguns dizem que mais poder você vai ter, é mentira. Quanto mais você ora, mais intimidade você tem com Deus. Quanto mais você ora, mais você conhece a profundidade que tem. E se tem um negócio bom que tem, irmãos, é orar. Porque quanto mais oramos, mais estamos perto de Deus. Quanto mais estamos orando, mais Deus fala conosco. E se tem um negócio que acontece com quem ora, irmão, quem ora jamais é enganado. 1 Reis capítulo 14, a Bíblia diz que tinha um homem, o nome dele é profeta Aías, e ele era cego e velho, ele era bem cego e velho. Aí a Bíblia diz que Jeroboão teve um filho dele, ficou doente, Abias, e esse homem quis enganar Aías, enviou a sua mulher disfarçada para enganar Aías. E quando ela chega até a casa de Aías, Aías sabia que era ela, ele diz assim, pois não, mulher de Jeroboão, não veio Deus antes de você para me avisar que você vinha? Então o segredo é você orar, porque Deus revela para quem ora. Samuel está orando, e quando ele ora, o que me chama a atenção é esse verso de número 10 do capítulo 7, a qual nós lemos, que a Bíblia diz, e o Senhor trovejou. Esse trovejar não é igual quando vai chover. Nós sabemos que quando vai chover, nós percebemos primeiro quem está fora olhando, vê o que? O relâmpago. E depois o trovão. Irmão, mas quem está dentro de casa, ou até a pastora aqui que não enxerga, ela não pode ver o relâmpago mais. Mas escutar o trovão, ela escuta. É por isso que Deus está falando, eu vou trovejar.
porque todos escutarão o trovão. O salmista diz no Salmo 29, verso 3, a voz do Senhor ouve-se sobre as águas. O Deus da glória, Ele troveja. Esse trovejar não é algo natural, é algo sobrenatural. Se você puder abrir sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo de número 4, verso 4 e 5. Só para você me acompanhar e você entender o que está acontecendo. Esse trovão não é um trovão normal. João está no céu e ele diz assim, Apocalipse capítulo 4, verso 4. E saiu ao redor do trono, que havia 24 tronos. E vi sentados sobre os tronos 24 anciões vestidos de veste branca. E tinha sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saiu o quê? Relâmpagos? Trovões e vozes que iam diante do trono. E das 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Então, o trovão é Deus falando. E só escuta o trovão quem é filho do trovão. Será que tem isso na Bíblia? Abre sua Bíblia comigo em Marcos, capítulo 3, versículo de número 13 em diante. A Bíblia diz assim, ó, e ele subiu ao monte e chamou para si os quais ele quis, e eles vieram a ele. E nomeou 12 para que eles estivessem com ele e mandasse pregar. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades, expulsar os demônios. Aí o primeiro, Simão, a qual ele nomeou de Pedro. Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão, os quais ele pôs o nome de Boanerges, que significa os filhos do trovão. Quem escreveu o Apocalipse? Então o filho do trovão ainda ouve a voz do trovão. Ele sabe distinguir a diferença. Apocalipse capítulo 10, a Bíblia diz do verso 1 ao 4, que João está no céu, ele diz, eu vi outro anjo forte, que descia do céu vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como as colunas de fogo, e tinha na mão um livro aberto, e o pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, 7 trovões fizeram soar a sua voz, e sendo ouvida dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrever. Aí quando João foi escrever, o trovão falou assim, não escreva não, porque tem revelação que é só para você, só acredita, a Bíblia diz, só sela o que o trovão está dizendo, não precisa você escrever, o que Deus falou para João ali ninguém sabe, tem coisa que Deus vai falar para você, e você só tem que entender a voz do trovão e dizer assim, eu ainda escuto a sua voz. Já percebeu que quando a gente fala todos os nossos projetos para alguém dá tudo errado? É por isso que a gente, tem que fechar a boca quando Deus estiver falando. Lembra o que aconteceu? Nós falamos de Zacarias. Zacarias ficou mudo quando ouviu a promessa, porque ele não podia contar para os outros. Só ficar quietinho e Deus vai fazendo, e Deus vai realizando. É assim que Deus faz. E nós aprendemos, e é o tema, e eu tenho 5 minutos para concluir. É o tema sobre Ebenezer. Só dá para você dizer Ebenezer depois de você clamar ao Senhor. Aí Deus vai aparecer trovejando, com o trovão que ele dá, enterra e engole os filisteus. Aí sim, depois de toda a prova, vai dar certo. Eu li que está escrito aqui na frente de vocês, desse lado está aqui, antes de tudo fé, depois de tudo gratidão. É assim que está escrito. Antes de tudo é acreditar, depois que tudo acontecer, é agradecer. Mas tem um segredo que crente faz, irmão. Quando você começar a pedir na oração, antes de terminar a sua oração, levante agradecendo, já convicto que Deus vai aparecer. E você vai poder dizer igual Samuel, Ebenezer,
Até aqui me ajudou o Senhor. O bispo, ele falou sobre a mulher do fluxo de sangue aqui. Antes deles louvarem um hino. O senhor falou, não foi, bispo, sobre a mulher do fluxo de sangue. Marcos capítulo 5, versículo 25 vai dizer sobre essa mulher, dizendo a certa mulher que havia 12 anos padecia do quê? De um fluxo de sangue. Irmão, o maior milagre não é ela tocar em Jesus e ser curada. Esse não foi o maior milagre. O maior milagre, como é que é uma pessoa que sangra por 12 anos e não morre? De hemorragia. É porque Deus, Ele dá o suficiente para você chegar onde Ele quer que você chegue. Eu não sei quantos anos mais você vai viver, mas Deus, Ele tem o necessário para você viver. Eu sei que você está aqui nessa noite porque Deus providenciou o necessário, o suficiente para você chegar até aqui hoje. E para dizer, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui me ajudou o Senhor. E Deus aparece para Samuel e acontece algo com os filisteus. Foi a mesma coisa que aconteceu no Mar Vermelho em Êxodo 14. Que Deus falou para Moisés dizendo assim, atravesse. E esse problema que você está vendo, nunca mais você vai ver. Esses egípcios que vocês estão vendo, foi a mesma coisa que diz assim, assim os filisteus foram abatidos. E nunca mais eles vieram até os termos de Israel. Era Deus dizendo, quando eu livrar, depois que eu trovejar, nunca mais o inimigo pisará aqui. Nunca mais, porque eu, o Senhor, tenho te ajudado. Eu, o Senhor, tenho pedra de ajuda. Eu tenho pedra de sustento para você e para a sua vida. Quando entendemos isso, nós descansamos em paz. Ficamos bem tranquilos, porque Jesus, Deus, Ele vai fazer a gente chegar até onde Ele quer que a gente chegue. E esses filisteus nunca mais pisarão em nossa terra. Hoje em dia, irmãos, tem gente que não gosta mais de ouvir a palavra e a verdade. Eu nasci e fui criado e ainda sou do Belém. Um ministério muito conservador e ainda um dos maiores que todos os irmãos sabem. Mas tem pastor que não gosta mais. Quando eu vou pregar, pregou muito a Bíblia. Queria que eu pregasse o quê? Um dia Deus me usou em uma igreja para falar assim, pastor, Deus está me dizendo que vai descer com uma vassoura aqui dentro. Vai limpar os adúlteros, os fofoqueiros e os mentirosos. Quando eu acabei, entreguei para o pastor me chamou de canto e falou, você está louco de falar assim? Para que você falou isso? Eu falei, pastor, o senhor já leu lá 1 Crônicas 28? Sobre Micaías? Se foi Deus que falou, acontece. Se não foi Deus, não acontece. Passou um tempo, foi bucha estourando de tudo quanto é lado. Quem estava fazendo fofoca na igreja se mudou e foi para longe. Quem fazia intriga, sumiu. Quem era adúltero, desapareceu. Porque Deus ainda quer aqueles que têm compromisso com sua palavra. Deus nunca vai se preocupar com quantidade de pessoas. Viu, a Bispa Maria, Deus usou ela dizendo assim, Deus, não deixe chover. Isso é intimidade, irmão. Ela está cheia. E não choveu, e eu creio que eu vou chegar na minha casa, não vai ter chovido ainda. Por quê? Porque Deus ainda tem pessoas que vêm buscar. E é só para quem veio que vai sair daqui dizendo, até aqui me ajudou o Senhor. Ebenezer, até aqui o Senhor tem me sustentado. Eu sou grato a Deus por isso. Se coloque de pé. Vamos agradecer a Deus. Orando a Deus. Missionária, a senhora veio e Deus te usou de uma maneira tão linda. Mas tem às vezes que a gente precisa ouvir. E Deus nos usa para falar. A senhora não queria vir para cá. E quando veio, Deus já começou a revelar algo ao coração da senhora. E a senhora no caminho dizendo, Deus, mas eu estou assim, assim, assim. E o Senhor vai me usar para falar. Como é isso? Eu vou profetizar para alguém que haverá mudança dentro da casa dela, se dentro da minha casa eu preciso de mudança. Ele disse que pisará lá dentro. O Senhor de libertação está entrando na causa. Não tem pessoas aprisionadas por coisas do mal
que eu não possa libertar. Eu sou o Senhor de libertação de vícios, diz o Senhor nessa noite. Haverá uma mudança radical. Eu, o Senhor, soprarei o vento. E quando eu sopro o vento não é para derrubar, é para trazer calmaria. O que estava fora de lugar dentro da casa. Deus diz assim, os móveis que estavam fora. O sofá estava na cama, a cama estava no lugar do sofá. O fogão já tinha ido para o banheiro, você está entendendo, missionário. Mas Deus está dizendo, eu sopro o vento e coloco tudo no seu devido lugar. Deus está aqui nessa noite. Quando ela falava com a senhora bispa, Deus falava, eu sou o Deus daqui, mas eu sou o Deus do Nordeste. Araio. Terra mandarraço. Ele pisa no Ceará. Terá isso, ainda. Andar, manda isso. Ele diz que ele vai lá no Nordeste, onde era mandarrais. Tem gente lá que nem acredita que ele existe. Toia isso, ainda. Tem gente que acha que Maria é mais poderoso que Jesus lá. Mas ele está falando, haverá uma transformação. E ele diz, escuta o barulho do cárcere sendo aberto. Eu sinto Jesus aqui nessa noite. Quando é Ele que vem, não precisa a gente fazer muita coisa. É Ele quem veio. Não caminhará sozinha, diz o Senhor. Sou o teu Deus e o Deus da tua casa. Deus está tratando com alguém. Haverá Deus entrando em uma mente. Eu vejo um rapaz do seu lado, do cabelo preto assim, moreno. Deus vai tratar com ele. Deus vai aprumar ele. Porque ele tem chamado para pregar. Deus vai encontrar com esse jovem. Para dizer que ele é o Senhor e que ele muda. E não tem causa que seja perdida quando ele entra. Se prepare. Está havendo mudança no cenário. Até as amizades que você pediu em oração para Deus afastar, Deus está afastando. Se prepare, haverá mudança. Eu creio nesse Jesus, irmão. Eu gostei da fé da pastora que ela disse. A pastora Nilda que ela falou, eu sou cega por enquanto. Quando eu era criança, irmão, eu fui curado da visão. Eu usava 4,75 no olho e 2,5 no outro. Aí em uma oração na frente da igreja, eu tinha 9 anos. Deus restaurou minha visão. Quer mais milagre? Eu nasci de 5 meses e 2 semanas. Nem podia viver, tem foto minha em caixa de sapato. 500 gramas eu nasci. Cabia dentro da caixa de sapato e o médico me deu só um final de semana de vida. Eu já tenho 28 anos. É Deus quem faz. É por isso que eu prego que até aqui Ele nos ajudou. Porque Ele tem nos curado, nos sustentado. E Deus ainda faz. Deus ainda realiza. Pastor, abre a mão, a senhora é. A senhora que louvou. Como é o nome da senhora? Janaína. Isso. Tem alguém que tem inveja do trabalho das tuas mãos. Porque foi a estratégia que Deus te deu. Mas alguém não gosta. Tem alguém que quer acabar. Porque Deus sabe que Ele que te deu o dom para fazer. É através desse lugar que Deus vai abençoar e vai salvar vidas. Deus está falando muito forte no meu coração que tem mulheres que vão entrar nesse lugar e vão sair curadas. Deus é dono de salão.
de ambiente. Fique tranquila, que Ele é quem dá e que Ele que abençoa. E Ele ouviu quando tu fez um voto com Ele. Se o Senhor fizer assim, assim e assim, eu darei. Se prepare para cumprir o voto. Que Ele diz, o tempo chegou. Eu estou abrindo portas. Estou quebrando fronteiras e barreiras, diz o Senhor. Se prepare, porque entrarás no avião para viver aquilo que Ele tem. Não é nesse país, em outro país. Ele é dono de tudo e de todas as coisas. Quando um homem diz que o passaporte não dá para ser, ele já está lá na frente com o visto liberado. Eu já vejo ele sendo carimbado assim. Não sei se vocês acreditam, irmão, mas eu acredito que Deus é dono de tudo. E que Ele está fazendo coisas grandes aqui. Jesus é muito bom. Vamos orar, agradecendo a Deus. Agradecendo a Deus por tudo que Ele fez aqui nessa noite. E deposite em seu coração a confiança em Deus. Mesmo se está difícil, já coloque a pedra hoje. E diga assim, essa pedra é Ebenezer. Mas está tudo difícil. Mas mesmo assim, até aqui me ajudou o Senhor. Está tudo complicado, mas até aqui me ajudou o Senhor. Vamos orar agradecendo a Deus? Peço que você curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Comece a agradecer a Deus pelo dia de hoje. Pela noite desse dia, a qual Ele apareceu de uma maneira tão bonita para nós. Dizendo que Ele nos tem nos sustentado e nos ajudado até aqui. Pai querido e eterno Jesus Cristo, bendito eu te louvo, eu te exalto. Bendito é o teu nome, Jesus. Que foi louvado aqui sobre o teu nome que é mais alto. Igual Paulo diz em Filipenses 2:9, o Senhor tem um nome que está acima de todos os nomes. Em teu nome, ó Pai, nós pedimos que o Senhor continue conosco. Em teu nome nós pedimos que traga almas ainda mais a esse lugar. Em teu nome nós pedimos que o Senhor cure. Em teu nome nós pedimos que o Senhor expulse demônios. Batize com teu Santo Espírito, renove e abençoe. E em teu nome nós agradecemos agora também, porque até aqui o Senhor tem me guardado, tem me sustentado a nossa casa, a nossa família. Até aqui o Senhor nos ajudou. Deus continua com o Bispo Augusto dessa casa, a Bispa Maria, abençoando. O Senhor sabe o que eles necessitam, o que eles precisam, o desejo do coração e da alma. Faça algo a Deus acontecer, porque teu é o reino, a glória e o poder, ó Pai. Jesus continua conosco a cada dia que possamos ser sensíveis à tua voz e a ti. Seja conosco, Espírito Santo, não só hoje, mas até o dia da tua vinda, Jesus Cristo. É o pedido da nossa alma, mas por fé eu já te agradeço certo da vitória. Pois tu vive e reina, não só hoje, mas reinará eternamente. Quem crê, diga amém. Assim eu quero agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor nessa noite, amém? Amém, meu irmão? Uma lembrancinha que a gente pegou pro irmão, né? Deus abençoe sua vida, que é demais. Cadê a salva de palmas e forte ao Senhor nessa noite, igreja? Amém? Deus falou contigo nessa noite. Que bênção, né?